Já quero agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade de poder manusear a sua palavra e falar um pouco da sua palavra e transmitir aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Louvado seja Deus. Quero convidar a igreja do Senhor para que abra as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 14, começando do versículo 22. Glória a Deus. Até onde o Senhor nos conceder. A palavra do Senhor, a epígrafe da palavra diz que Jesus anda por cima do mar. Glória a Deus. Leiamos. Diz a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão pela manhã. Vou repetir mais uma vez. Pela manhã. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Já à tarde estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Porém, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Porém, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se, os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Glória a Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhes que ao menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido, e todos os que o tocavam ficavam sãos. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Estamos aqui diante de uma palavra conhecida da igreja. Sabemos que toda a igreja tem costume de manusear a palavra do Senhor. Mas, como a irmã Jeane falou, a mesma palavra, cada pessoa, cada servo que vem à frente e fala do amor de Deus, da palavra do Senhor, o Senhor coloca algo diferente. E nessa manhã não será diferente. Eu creio que Deus, que já sabia que eu ia ter essa oportunidade, Ele tem uma palavra para a sua vida dentro desta palavra. Porque Deus, Ele não nos reúne nem nos traz à casa dEle por acaso. Glória a Deus. E aqui a palavra diz que o Senhor ordenou que os discípulos entrassem no barco. Quem ordenou? Jesus. Louvado seja Deus. E fosse adiante para outra banda, para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. E observe bem que isso aconteceu pela manhã. Glória a Deus. Aconteceu pela manhã. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E veja que diz assim: já chegada a tarde, ele estava ali só. Os irmãos sabem que para louvar, né, para se reunir, para uma confraternização, para outros fins, são muita gente. Mas quando chega para orar, é minoria. E Jesus ali não estava nem com a minoria. Ele estava ali só. Glória a Deus. E é assim que acontece. Às vezes você tem uma causa de muita necessidade, de extrema necessidade. Uma causa que, aos seus olhos, sem solução.
E você até convida: irmã, irmão, me ajuda em oração. Tu pode tirar uma tarde ou uma noite para orar comigo nesse sentido, dessa causa? A pessoa diz: vamos. Até diz assim: vamos orar, conta comigo. Dá a sóbria. Mas quando chega na hora, você está ali só. Não chega. Mas se lhe chamar para você fazer uma visita numa igreja, para você ir a um evento de um congresso, vai não só uma chama as outras. E está lá um bom número para ir para o congresso, para glorificar, para louvar junto. Mas para orar, minhas irmãs, o negócio é mais difícil. E Jesus estava ali só. E isso aqui já é para trazer como exemplo para nossas vidas. Quem sabe você chegou aqui nessa manhã e está com um propósito, uma necessidade muito grande, que aos seus olhos é impossível. E você já tem até comunicado com alguém. E alguém tem até se disponibilizado, mas não tem chegado. Glória a Deus. Porque o Senhor estava ali só, e nas nossas vidas não é diferente. Porque não somos melhor que o Senhor. Glória a Deus. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Porém, a quarta vigília da noite, que isso causa, entre 3:30, 4 horas da manhã. Aí você conjecture junto comigo, que o Senhor despediu aquele discípulo que ora pela manhã. Olha só o tempo. Pela manhã. Louvado seja Deus. E despedindo a multidão, estava já à tarde fazendo o quê? Orando só. E os discípulos estavam onde? Dentro do barco. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas na quarta vigília, que é pela 3 a 4 da manhã, de 3 a 3:30, 4 da manhã, louvado seja Deus, dirigiu-se Jesus caminhando por cima do mar. E os discípulos, dirigiu-se Jesus ao encontro deles, pela vigília da madrugada. E esse período, como pode estar? Escuro. Ninguém não vê ninguém de longe. Agora eu quero que você conjecture, bota na sua mente, de quando a hora que o Senhor se despediu dele, para a hora que ele estava em alto mar, e o vento já estava açoitando o barco. E entenda, preste atenção no início da palavra, que o Senhor mandou eles entrarem. A ordem foi do Senhor. O Senhor disse: entrem no barco. E ele foi orar. E a tarde ainda estava ali só. Mas aí, o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, já em alto mar. E de repente, na alta madrugada, glorificado e engrandecido ao nome do Senhor, dirigiu-se Jesus, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Ora, se os discípulos foi ordenado pelo Senhor para entrar no mar, o Senhor saiu à parte. Eu conjecturo que aqueles discípulos sabiam que o Senhor tinha ido orar, que eles tinham intimidade ali de estar com Jesus sempre. Estava ali orando. E aqueles homens se viram tão apavorados que ele chegou ao ponto de perder a fé, irmã Jacina. Eles ficaram desesperançados. Porque não é brincadeira não, irmãos. Uma coisa é a gente ler, uma coisa é você ouvir a pessoa contar, mas uma coisa é sentir na pele. E aqueles homens estavam ali assustados, já sem esperança, perderam a fé. E disse: com certeza isso é um fantasma. E começaram a gritar, assustados. Jamais, igreja, eles imaginavam que era Jesus. Muitas vezes nós caminhamos, estamos na casa do Senhor, buscamos o Senhor pela manhã, buscamos à tarde, passamos o dia todo aqui, como é o nosso exemplo. E quando se levanta tal coisa na vida da gente, a gente se assusta e diz: meu Deus, eu agora vou morrer. E a fé? E o Jesus que você diz que serve? Aonde está a sua fé? Mas isso só prova que somos frágeis, somos carne. Porque nós só vimos o que está na nossa vista. Mas não somos o Senhor que é onisciente, onipotente e onipresente, que vê tudo, pode tudo e está em todo lugar. E ali eles fragilizados, aterrorizados. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é um fantasma. E Jesus, porém, lhe falou logo dizendo:
Tem de bom ânimo. Não tem mais. Sarabasudefaz, sou eu. E aí quando alguém nos vê muito aterrorizado, perreado, né? A gente tira pela vida da gente, não é pela dos outros. E chega assim uma irmã, se aperrenhão, minha irmã. Como nossa irmã Jeane sempre nos dá esse conselho. Se aperrenhão. O Senhor está no controle. O Senhor está na situação. E o Senhor disse, não temas. Tem de bom ânimo. Sou eu. Não temas. E respondendo-lhe Pedro e disse, se és tu, Senhor, manda ir ter contigo por cima das águas. Se és tu. Quer dizer que ele ainda duvidou. Não teve certeza. Senhor, se és tu, manda eu ter contigo por cima das águas. Ou não é assim nas nossas vidas? É o Senhor dizendo, eu vou fazer. É o Senhor dizendo, eu estou no controle da sua vida. E você será. Meu Deus, será que vai acontecer assim mesmo? Meu Deus, se Deus não fizer, está tudo acabado. Meu Deus, o que é que vai ser de mim, Senhor? O que é que vai ser da minha família? Meu Deus, o que é que vai ser do meu esposo, Senhor? Meu Deus, o meu filho, Senhor. Meu Deus, essa enfermidade, Deus. Será, Senhor, se tu vai sarar? Será, Senhor, se tu vai abrir essa porta, Senhor, que tu está dizendo que vai abrir? Meu Deus, eu não tenho mais finanças. Não tenho como correr para canto nenhum. O que vai ser de mim? Meu Senhor, eu estou à beira, Senhor, de pedir a alguém, porque eu não tenho mais o que fazer. E o Senhor dizendo, não temas. Eu vou fazer. Eu estou com você. Eu estou no controle. Eu vou abrir. Eu vou curar. Eu vou salvar. Eu vou libertar. E você não crê. E aonde ficou a sua fé? Aonde ficou as suas orações? Aonde ficou as palavras que o Senhor usou os vasos e trouxe para você? E muitas vezes você sai por essa porta e o vento leva. Então assim a gente não consegue. Mas a misericórdia de Deus é grande. Porque Ele reconhece a nossa fraqueza. Ele sabe que somos humanos. Ele sabe que somos matéria. E a carne, ela só pende para as coisas daqui de baixo. O que são as coisas de baixo? O não, o fracasso. Mas o Senhor, Ele é misericordioso. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. E Ele disse, manda que eu vá contigo por cima das águas. E Ele disse, vem. Glória a Deus. Veja se não foi isso que nós estamos dizendo. E Ele disse, vem. E quando Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Porém, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Glória a Deus. Por que ele afundou? Porque o que acabamos de falar. Ele perdeu a fé. Que quando a gente está com nossos olhos fitados no Senhor, a gente está indo tudo bem. Mas quando nós tiramos o nosso olhar de Cristo, qual é a nossa tendência? Perecer. Entrar por porta errada. Fazer de maneira errada. Por quê? Porque nós tiramos os olhos do Senhor. E quando é que nós tiramos os olhos do Senhor? Quando a gente não dá ouvido o que o Senhor fala para nós. Porque a palavra de Deus diz que a igreja ela não anda por vista, ela anda por fé. Lá no Mar Vermelho não foi diferente. Quando aquele povo, eu acho lindo aquela passagem do Mar Vermelho. Fala tão profundamente comigo, porque ali foi um milagre extraordinário. Irmã Érica, andar sobre a igreja do Senhor estava à frente com quem? Com o mar submerso. Glória a Deus. O mar não tinha como entrar ali e escapar. Porque a gente sabe que a profundidade do mar é imensa. E olhando para trás, quem estava? Os cavaleiros de Faraó. Para exterminar com a igreja do Senhor. Glória seja o nome do Senhor. O que foi que Deus mandou Moisés fazer? Retroceder? Parar? Não. O que é que você tem na mão? Toque nas águas. Dai-a sôbria. E Moisés tocou, na proporção que ele tocou, o mar se abriu. Louvado seja Deus. E aconteceu o milagre. E o povo de Deus passou a pé enxuto. Mas o controle estava na mão de Moisés? Não. O controle estava na mão do Senhor. E o Senhor permitiu que ele, aquele povo, igreja do Senhor, chegasse às últimas circunstâncias. Ou não é assim nas nossas vidas, irmã Jeane? Que muitas vezes nós... Acabou-se. Agora acabou-se. Agora foi o fim.
E quando nós dissemos assim, não tem mais jeito, o Senhor se levanta e diz: eu sou aquele que dá jeito no que não tem jeito. O Senhor, nesta manhã, Ele está falando à igreja do Senhor, para nós, que quando o Senhor dá a palavra, Ele fala primeiro para quem está entregando. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E ele, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir ao fundo. Mas veja só, de repente, quando ele começou que estava afundando, ele clamou. E o clamor, ele é diferente de orar, porque orar é um diálogo. Você está ali, até mesmo sem falar, só no pensamento, orando em espírito com Deus. Mas quando se trata de clamar, aí você dá um ênfase à sua oração, à sua petição. Senhor, salva-me. Glória seja dada o nome de Jesus. E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse-lhes: homem de pouca fé, por que duvidaste? Porque a dúvida e o será, Deus não trabalha. Ou você crê, ou você não crê. Se você está com a causa esperando há tantos anos, não importa. Grandes personagens na palavra de Deus esperaram 30 e poucos anos, 20 e tantos anos, 15 e tantos anos. E você talvez não esteja nem com a metade disso. E você já está dizendo que não vai acontecer mais. Eu e você temos que perseverar. Ou você crê no Deus que você serve, ou você não crê. Nós não podemos ser vacilantes nas nossas vidas. E muitas vezes acontece na nossa caminhada muitos altos e baixos. Coisas que alguém chega assim para você e diz: meu Deus, como é que a irmã Jeane, a irmã Sandra, a irmã Jessina, a irmã Érica, Marinal, Viagem Demais, suporta tanta coisa, dai, sobre a comanai. Sabe por quê, igreja? Porque foi o Senhor que mandou entrar no barco. E no barco, Xantarai, da vida da gente, dai a sobre, acontece diversas adversidades. Coisas que saem do seu controle. Você chega na mente, arruma a mala e diz: é agora que eu vou partir. Eu vou partir agora e nunca mais eu piso nessa terra. Aí o Senhor diz: aquieta-te, desmancha a mala e volte para o seu lugar. Porque sou eu que pelejo por você. Rabassude faz. Você tem dono. Você não é qualquer. Você é minha serva, minha escolhida. Foi eu que escolhi. Foi eu que derramei o meu sangue por você. E nenhum outro pode determinar. O que eu determinei está determinado. E quem pôs o validará. Ou me fará a minha mão voltar atrás. Jamais. Como a nossa irmã Jeane sempre diz aqui. Pensa. Quem pode determinar o que Deus tem na sua vida? Pode não. É sofrido? Você é melhor do que Jesus? Somos melhor do que Jesus? E o que Jesus passou para nos dar direito à salvação? É aqueles pregos que diz os historiadores, que aqueles pregos mediam 6 centímetros, perfurando o cérebro de Jesus, que a graxa do cérebro escorria de costa fora. A lança, seus pés, seus cravos nas suas mãos. Foi por acaso? Não. Filho santo, puro, sem mácula, que nasceu lá de Maria, permitida do Espírito Santo, já no propósito de garantir a tua salvação e a minha. Agora Ele ia te dar de graça. E qual é a luta? Qual é a dificuldade? É você e eu lutar e vencer. Porque não existe nada sem sacrifício e não existe nada sem luta. Qual é o soldado que veste uma farda para ir para a guerra, sem ter guerra? Não existe. Todo soldado, ele se veste. A gente está aqui alistado, não? Estamos aqui essa tarde de manhã. Estamos aqui apaisando? Não, estamos aqui toda fardada. Há uma ordem, vista a farda. Para quê? Para ir para a guerra. Estamos aqui guerreando, irmãs. Não estamos aqui por acaso, não. Não deixamos o nosso lar, os nossos filhos, nossa família, nosso esposo, para chegar aqui até 5 horas da tarde, por acaso não. Estamos aqui compromissadas com Deus e com a obra dEle, porque somos nele. Ou viemos para aqui brincar de boneca? De maneira nenhuma.
Viemos aqui buscar. Viemos aqui compromissada com o Senhor, porque a Ele, para Ele e por Ele é todas as coisas. Que o homem queira ou que não queira, ninguém pode exterminar o que Deus tem na sua nem na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Homem de pouca fé, porque você duvidou. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. O Senhor poderia logo ter ido lá onde está Pedro, não era? Onde está ele? Oi, meu filho, tem mais não, que assim não. O Senhor primeiro acalmou o vento. Quem era que estava causando a tempestade? O vento. Anda sobre a Comanai. O Senhor acalmou o vento. Quando o Senhor acalmou o vento, aquieta-te, vento. Aleluia. Então, aproximou-se o que estavam no barco e adoraram-no, dizendo que, quem sabe? És verdadeiramente o Filho de Deus. Quem pode acalmar a tempestade? Quem pode mandar o vento se aquietar? Só Ele. Porque Ele tem o controle de tudo e de todo. Manda no céu e na terra e no inferno. Tem o controlador de todos os demônios. Só Ele. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram todos os que estavam enfermos. Porque onde Jesus chega tem que acontecer alguma coisa. Mandaram todos os que estavam enfermos e rogavam-lhes que ao menos ele pudessem tocar a orla do seu vestido. E todos os que o tocavam ficavam são. Porque quando Jesus chega, aonde ele chega, sempre acontece alguma coisa. Se você chegar no lugar tomado de Jesus, com certeza não vai sair na mesmice. Vai sair com algo sobrenatural. Porque você tem a carne, tem a alma, seu corpo, alma, mas você tem o espírito humano. Mas eu e você, que é a igreja do Senhor, temos algo mais diferente. Temos esse espírito humano, que é a alma que fala, centro das nossas emoções. Mas temos o Espírito Santo, que veio de Deus, para que eu e você faça a diferença. E não fala essas coisas aqui da palavra de Deus, se você não tiver no Espírito. Porque de você mesmo, você não tem nada, você não é nada, você não faz nada. Você é pó, você é vaso, você é barro. Mas o Senhor, Ele é, Ele faz e Ele tem. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, que palavra maravilhosa, irmão.